Senhoras, senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos da doutrina espírita, muita paz para todos nós. Sem dúvida, para entender Jesus, se tornam necessárias algumas condições. Para compreender esse homem excepcional que passou pela terra, deveremos ter uma percepção da vida e dos projetos da divindade para com o mundo bastante amadurecida. É natural pensarmos que Deus, como afirmou o pensador, não joga dados, não trabalha com a casualidade. E por causa disso, todas as ocorrências planetárias obedeceram e obedecem uma ordem especial. Ordem que conduz o planeta à sua evolução, ao progresso, a esse devir de felicidade. E para o projeto Terra, até onde nos falam os nobres guias da humanidade, o Criador houvera projetado, depois que o planeta atingiu a sua maturidade orgânica, depois que as águas chegaram a temperaturas suportáveis pela vida terrestre, depois que a vida terrestre se alastrou pelo solo planetário, sem correr grandes riscos de extermínio, pelas altas temperaturas, pelas descargas elétricas e por tantos outros fenômenos climáticos aqui existentes no seu começo, depois que as criaturas humanas já haviam chegado ao patamar da razão esclarecida, ao nível de um mundo expiatório e provacional, naturalmente seria importante enviar-se para esses espíritos em processo de provações e de expiações apoios, orientações, conforto, porque antes, nos mundos primitivos, éramos mais regidos pelas leis do instinto. E quando somos regidos pelas leis do instinto, não temos culpas, praticamente. Agimos em função do impulso, porque recentemente saídos da animalidade irracional, apenas ensaiamos os primeiros passos. Mas entre os mundos primitivos e os de expiação e provas, há mundos intermediários, nos quais a alma vivencia experiências notáveis em termos de seu progresso. E é aí que vamos cometendo deslates, desatinos, que se tornam comprometedores elementos na pauta do nosso progresso. E aqui chegamos, no mundo de provações e de expiações, exatamente para dar conta dessa cota de progresso que nos cabe nesse momento evolutivo em que nos achamos. Porque um mundo como o nosso, de provações e de expiações, tem nessas características elementos bastante ponderáveis. No mundo de provas, estarão espíritos que necessitam aprender.
As provas que não correspondem a sofrimentos propriamente, correspondem a dificuldades. Todo aluno que está numa escola tem que atravessar zonas de dificuldades. Dificuldades que não são para destruí-lo, para perturbá-lo, mas são para dar-lhe a musculatura intelectual devida, a nutrição ético-moral necessária. E desse modo, os alunos se acham o tempo todo em regime de provas. Aquilo que aprendem, a vida imediatamente chama-os a dar conta, a demonstrar. São testados. Somos nós testados a cada momento. Saímos de um aprendizado e logo à frente a vida nos faz deparar com situações em que deveremos colocar em pauta o aprendizado que acabamos de fazer. Eis um mundo de provas, um mundo em que os espíritos precisam aprender. E aprendemos de tudo, desde controlar a nossa respiração, a conduzir a nossa alimentação. Porque cada vez que erramos nessas linhas, o corpo se ressente. Se comermos aquilo que não é devido, o corpo se ressente, dizendo que a nossa escolha não foi boa e nós não passamos do teste. Se nós aprendermos a cozinhar, e o aprendemos a partir da descoberta do fogo, ainda nas faixas primitivas do mundo terrestre, naturalmente descobrimos que há alimentos que não podemos comê-los sem cozê-los. O progresso se instalando. Mas no mundo de expiação ou de expiações, estamos agregando aqueles indivíduos que necessitam purgar, resgatar, pagar débitos, reeducar-se em função dos erros cometidos, dos crimes cometidos, das faltas cometidas. Então, a expiação se refere a resgate de débitos. Expiar uma dívida é resgatá-la, é pagá-la devidamente. Logo, aqui no mundo estamos seres que necessitamos de aprender e necessitamos pagar débitos. Essas duas necessidades se ajuntam em cada qual de nós. Não existe dentre nós humanos terrestres ninguém que não precise aprender coisas, fixar aprendizagens, e ninguém que não tenha o que devolver à vida, usurpado dela indevidamente. Não existe quem não tenha que resgatar equívocos cometidos nos dias da ignorância. E por causa disso, chegamos a um planeta de situações inóspitas, que desafiam a nossa capacidade criativa, que nos põe em prova. E é por isso que aqui aprendemos a desviar os leitos dos rios para facilitar a vida das comunidades, levando irrigação para onde não há. É aqui que aprendemos a irrigar os desertos e convertê-los em pomares. É aqui que aprendemos a retirar o minério do subsolo e convertê-lo em utilidades, em cortar a madeira, convertê-la em utilidade. É aqui que aprendemos. É aqui que estamos em provação. Mas ao mesmo tempo é aqui que temos que suportar a dor do câncer, da tísica, a debilidade mental, o aleijão, a morte, que para nós ainda são elementos expiatórios. Nada obstante correspondam às leis naturais. É aqui que nos encontramos em trabalho de provas, aprender coisas, e de expiações, resgatar débitos. E é natural que nesse caminho de lutas
de ambos os lados, lutas do coração e do intelecto, do sentimento e da razão. Nós precisamos desse apoio, desse respaldo, dessa inspiração, dessa ajuda que estava nos programas da divindade. Em cada povo terrestre, em cada época do mundo, nas diversas latitudes planetárias, nós encontramos indivíduos que vieram da parte de Deus para aprender na sua escala evolutiva, ajudando-nos na nossa escala evolutiva. Já que a evolução é infinita até o Criador, os missionários que vieram à Terra chegaram aqui como um empresário de uma multinacional que sai da sua origem, da sua matriz, e vai levar os conhecimentos dali às outras instâncias, às filiais, nos países onde assentaram seus arraiais. Daí, em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga dos imortais na questão 132, qual é a utilidade da encarnação dos espíritos? Estes respondem: para uns é expiação, para outros é missão. Mas cabe ainda um outro valor na reencarnação dos filhos de Deus. Aprender a desenvolver a parte que lhe cabe na obra da criação. Ao mesmo tempo em que na Terra estamos aprendendo coisas novas, resgatando débitos antigos, nós estamos aprendendo a cooperar com Deus. E é assim que aprendemos a fazer a hibridização de vegetais, converter um vegetal rústico, que não se pode comer, num vegetal que se pode comer com tranquilidade. Um animal que pode servir à mesa do homem em nome da agropecuária ou da pecuária, para que a carne se torne mais palatável, mais macia. São trabalhos da indústria humana, da capacidade intelectual humana. Fazer com que o minério da terra se converta em garfo, em faca, em assento, em móvel, em utensílio, em cápsulas espaciais, em veículos nos quais viajamos. A inteligência humana colaborando com Deus, porque Deus nos deu o algodoal, mas não nos deu a roupa pronta. É o nosso engenho, a nossa indústria que nos fez tirar o fio, tecer, formá-lo, levá-lo à roca originalmente, depois às máquinas fiandeiras mais modernas, para que obtenhamos a roupa com que nos vestimos. É graças a esse engenho humano que nós retiramos o petróleo do subsolo e o convertemos em alimento, em roupa, em combustível, em elementos os mais variados para a vida humana. O petróleo toma parte em coisas que nós não imaginávamos, desde a alimentação, sim, até as nossas viagens interplanetárias. Petróleo. Foi essa cooperação com Deus, tirada do gênio humano, que nos fez alcançar essas magnitudes e que ainda correspondem à nossa pobreza humana. No final dos anos 80,
o célebre doutor Jean-Pierre Changé, um dos mais notáveis estudiosos da inteligência da Europa, professor ainda encarnado do Collège de France, em Paris, realizou pesquisas notáveis no campo da inteligência humana. Junto com uma outra equipe que com ele trabalhava nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota, Dr. Changé estabeleceu ao cabo dessas investigações o quanto nós usamos pouco a nossa capacidade neuronal, a nossa capacidade intelectiva, quanto usamos pouco os nossos neurônios. E nos informa no seu grande livro, O Homem Neuronal, que o fato de nós termos dificuldades de aprender coisas não se deve ao fato de termos comido pouco na infância. Porque há muita gente que come muito e também é estulta, é parva, é incapaz. O problema não está na comilança, senão os bois seriam os bichos mais inteligentes do mundo, que eles comem bastante. Dr. Changé estabelece que grande parte da nossa ignorância se deve a um processo de preguiça mental. A criatura humana tem preguiça de aprender, de ler. Nós gostamos de ver figuras. Quanto mais figuras, melhor. E nem sobre as figuras que vemos, analisamos. Porque poderemos tirar muita coisa das figuras. Interpretá-las, criar em cima da figura que estamos vendo, nem isto. É o imediatismo que nesses dias vai sendo fixado, ampliado, reforçado pela televisão, que já nos dá tudo pronto. Nós não temos que imaginar nada. O diálogo está pronto, a imagem está pronta, o cenário está pronto. Nós não temos que criar nada. Já está tudo criado. E aí nós vamos tendo apenas o trabalho de assimilar o que a telinha nos traz. Falamos como os atores falam, com os mesmos erros, inclusive. Vestimos-nos como os artistas se vestem, com o mesmo mau gosto, muitas vezes. Apenas copiamos. E o Dr. Changé nos diz que isso se deve a uma preguiça mental. Detestamos elaborar. Ler, que coisa horrível. Então começamos a dizer que tudo que está escrito é muito difícil, quando está cada vez menor a nossa capacidade discernitiva, opostamente ao momento evolutivo da humanidade. Deveríamos ser pessoas ratos de bibliotecas. E hoje em dia com as bibliotecas virtuais, mas nem as virtuais a gente busca. A gente quer chat de bater papo, de falar bobagem, namorar, de arranjar namorado, namorada, mas de aprender, de fazer a vida crescer, de descobrir por que é que a gente é assim, como é que poderíamos deixar de ser assim. Ah, demora. E ouvimos de um médico materialista, como ele se confessa ser, essa afirmativa que nós, os espíritas, fazemos há muito tempo por causa da orientação dos espíritos. A preguiça mental que nos atinge é colossal. Chegamos ao ponto de ter aquela postura, eu não sei, não quero saber e me incomodo com quem saiba. Porque quem sabe perto de mim sempre mostra que eu não sei. Quando será necessário destravar a mente para entender a Jesus. E é por isto que fomos recolher no Evangelho de João uma das frases notáveis de Jesus Cristo diante de Pilatos, quando ele disse ao preposto de César na Judéia: quem é da verdade, escuta
a minha voz. João 18, 10, 18 a 37. 18, 37. Capítulo 18, versículo 37. Quem é da verdade, entende a minha voz. É tão importante saber como é que essa verdade a que Jesus Cristo se refere. Então, quando nós pensamos, quem é da verdade escuta a minha voz, há de se pensar na importância, na necessidade mesmo de sermos da verdade. Quem é da verdade escuta a minha voz. Logo, Cristo já determinava que há gente que é da mentira. E o que é a verdade e o que é a mentira? Não são simplesmente preceitos de ordem religiosa. São preceitos de ordem vivencial. Porque mentira não é apenas uma coisa que alguém diz que não corresponde à realidade. Mentira é tudo aquilo que a gente usa e não corresponde à realidade. Tudo aquilo que a gente faz e não corresponde à realidade. Nós vivemos num corpo físico que é relativíssimo. Ele é de uma verdade muito meteórica, muito passageira. Se nós acompanharmos o nosso corpo físico, vamos perceber o quanto que ele não é no âmbito de tudo que ele é. É o nosso veículo de evolução, sem dúvida. Mas eu nunca posso garantir-me nele. Porque a gente está muito magrinho e zomba do outro que é gordo até fazer 30 anos. Aí daqui a pouco o bicho que era fino começa a estufar. A mulher era magrinha, um biscuizinho até ter o primeiro filho. A alteração hormonal, a mudança corporal, lhe impôs algumas gorduras que ela não queria. Às vezes, ela se desfaz com facilidade dessas gorduras. Às vezes, essas gorduras ficam para sempre. E lá se foi a Mona Lisa. E chegou a Mona Grossa. O rapaz malhava, era assim um Adonis. Por onde passava, as meninas suspiravam. E ele jogava aquela cabeleira para trás. Agora nem joga para trás, porque é tudo endurecido de gel. Ele fazia aquelas torres, né, de gel. Porque o chique hoje é isso. Veja, a mentira é isto. Cada época há uma moda. É sinal que nenhuma moda é verdadeira. Porque corresponde à minha cabeça. Daquele passado do cabelo escovadinho, como romano cortadinho, passamos para a época da brilhantina. Mas antes tínhamos o cabelo cortado a príncipe Danilo. E quantos cortes, estou falando só para os homens, para as mulheres a gente nem ousa, porque cada uma tem o seu corte predileto. Joãozinho, Pigmalião, etc. Então nós vamos vendo que ele era o tal. Parou de malhar, virou uma rolha de poço. Logo, não era verdade que ele era magro. Ele estava magro por um condicionamento. As verdades são aquelas coisas que são, apesar de tudo que eu faço.
apesar de tudo que eu seja, apesar de onde eu esteja, onde eu viva, com quem eu esteja. Isso é verdade. Mas as coisas que dependem dessas condicionantes, elas são mentiras. Para entender Jesus, eu preciso saber por que é que ele renunciou tanto a tantas coisas. Porque ele renunciava a tudo aquilo que não tinha vida de fato. A tudo aquilo que não era realidade de fato. Embora utilizasse. Mas não se apegou a nada. Ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça, diz o texto evangélico. Não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Nada era dele. E ele nos propôs isto. Viver no mundo sem nos deixar escravizar pelo mundo. Viver no mundo sem ser do mundo, se quisermos. Mas em outro momento ele nos reforçou isto, dizendo que deveríamos procurar a riqueza que o ladrão não pode roubar, que a ferrugem não pode corroer, que nem a traça pode destruir. Ora, qualquer riqueza que eu tenha do mundo exterior, do lado de fora, o ladrão poderá roubar. A ferrugem consumir, a traça corroer. Logo, quais eram esses valores que a traça corrói, que o ladrão rouba, que a ferrugem destrói? Valores de mentira. Se eles podem ser roubados, destruídos, destroçados, eles não são verdadeiros. Mas aqueles valores, vou criar aqui um neologismo proposital, aqueles valores que são irroubáveis, são os valores para sempre. Quem é que pode roubar a paz da gente? Quando a gente é pacífico, pode o mundo cair, que ninguém nos rouba a paz. Quando a gente é passivo, sim. A gente é passivo, é acomodado. A gente está calminho porque as coisas não estão nos incomodando. Aí eu não sou pacífico, eu sou passivo. A partir do momento que me incomodam, a gente sobe a ladeira, mostrando que aquela minha atitude passiva era mentira. Ela não era verdadeira. Quando nos lembramos de Frei Leão perguntando a Francisco de Assis: paizinho, se tu soubesses que ias morrer hoje ainda, o que é que tu farias? Ele, que estava carpindo o jardim, respondeu ao Frei Leão: eu, frater, continuaria carpindo o meu jardim. Isto é paz. Não importa a morte, o que eu estou fazendo é vida. Imaginemos a gente diante dessa mesma pergunta de Frei Leão a Francisco. Se você soubesse que ia morrer amanhã, eu ia hoje para um restaurante, eu ia beber todas, eu ia comer todos os churrascos que eu não posso, eu ia comer todas as tortas alemãs, É sinal que eu estou brincando, o que eu estou fazendo não é uma coisa séria, não é verdade. Porque se fosse verdade, por que eu ia mudar de postura? Daí, nós começamos a entender que mentira e verdade não é simplesmente uma coisa que a gente diz para o outro que não corresponde à realidade. É uma forma de viver. As pessoas que correm atrás dos valores que vão ficar aqui, cada dia elas querem ter mais dinheiro, mais poder, mais um apartamento, mais uma casa, mais um barco, mais um iate, mais não sei de quê. Vejamos que elas estão fugindo da sua própria verdade, da realidade que elas são, espíritos. Elas estão tentando se cercar de coisas que só vão servir para a briga dos herdeiros depois. Porque ela não vai levar. E no seu testamento haverá uma palavra, um verbo terrível, mas que não pode deixar de ser conjugado. Deixo para fulano, para Beltrano. Não tem jeito.
Deixo. Esse deixo quer dizer, não é por minha vontade, não. Eu sou obrigado. Eu deixo isso aí, porque eu não posso levar. Senão a gente já teria distribuído enquanto está encarnado, enquanto está vivo. Se é para o testamento, é porque eu não vou poder levar. Deixo. Com muita pena. E quando morre o marido e deixa a mulher jovem, porque hoje os homens estão querendo casar com as meninas novas. E aí eles estão já mais para lá do que para cá, e elas felizes, amando ao velhinho que vai embora e vão deixá-las ricas, para elas casarem com os tigrões da idade delas. Gozando o trabalho que outra ajudou ele a ganhar. Coisas da vida, são as mentiras da vida. Para dizer que ele ainda é viril, que ele ainda pode... Tudo mentira. Graças a produtos químicos. Vejamos que a gente gosta de viver disso, de mentiras. Para entender a Jesus, temos que ser da verdade. Vamos usar as coisas sem deixar que as coisas nos usem. Eu mando no carro que eu tenho, mas eu não enlouqueço no dia que eu perco o carro. Eu não enlouqueço no dia que eu perco o barco. E eu não enlouquecerei no dia que eu perder o corpo. Porque vai chegar o dia que nem o corpo físico nós poderemos segurar. Por quê, meus irmãos? Porque nada é nosso. Embora nós tenhamos essa postura bastante presunçosa, meu corpo, meu corpo, daqui a pouquinho o micróbio sem tamanho, micrométrico, entra no meu corpo e diz assim, agora não é mais seu, é nosso. E a gente chama de micróbio. Microvida, microbio. E nós que somos enormes, não damos conta da invasão dos micro-organismos no nosso macro-organismo. Logo, o corpo não é nosso. Mas nenhum micróbio consegue corroer-nos a alma. Ele pode levar o corpo. É a última instância do seu poder. Daí Jesus Cristo nos haver dito, não temei. Quem pode até matar-vos o corpo, mas nada pode fazer contra a alma. Vejamos que Jesus Cristo deixou tudo clarinho para quem é da verdade. Quem é da verdade entende isto. Nós não estamos no mundo para jogar o mundo fora, para usufruirmos dele, para gozá-lo, mas não para nos escravizarmos a ele. Aí a gente vive em paz. Porque eu trabalho para ter as coisas. No dia que eu puder ter, eu tenho. No dia que eu não tiver, eu estarei feliz do mesmo jeito. Há poucos anos, quando estava no auge, em que o ano 2000 chegaria e todos os relógios do mundo parariam, todas as máquinas do mundo parariam, as pessoas estavam atormentadas com esse dia do blackout geral. E a televisão mostrou algumas entrevistas de pessoas pelo mundo inteiro em torno daquelas falas a respeito do blackout. E uma senhora nova-iorquina de Manhattan foi mostrada pela televisão ao lado do seu filho, à época com 4 anos de idade. E ela estava desesperada,
por causa do bug do milênio. E mandou comprar 150 mil latas de caviar para que não faltasse caviar a ela e ao seu filho, que não conseguia viver sem caviar. 4 anos de idade. Na época que as crianças estão tomando leite e farinhas lácteas. 1.500 latas. 1.500 latas de caviar. À época, as latas do caviar que ela comprou custavam em moeda nacional, nossa, R$ 2.500 cada lata. Porque caviar é uma coisa horrorosa e cara. Então, nós ficamos percebendo como é que criamos necessidades. Onde está escrita na nossa consciência a necessidade de comer caviar? Se fosse uma necessidade humana, Deus tinha que fazer nascer estrujão na nossa pia dentro de casa. Para a gente tirar a ova e comer o caviar. É uma necessidade humana. Logo, nós inventamos mentiras para a gente viver sobre elas. Do mesmo jeito que aqui na nossa realidade, houve épocas em que faltava arroz. Aí a gente olhava as filas do povo para comprar arroz, dobrando o quarteirão. E um dava dinheiro para o outro entrar na fila e comprar para armazenar arroz em casa. Mas, meu Deus, qual é a necessidade fundamental do arroz? A não ser o hábito de comê-lo. E foi por essa disciplina que no pós-guerra a Alemanha se levantou e outros países europeus. Porque os governos estabeleciam, o nosso país não pode fazer importações. Nós só vamos comer o milho que produzimos. Então eles faziam tudo de milho. E forjou-se um povo disciplinado. O que o nosso não é. Porque a gente já nasceu trazendo tudo de fora, né? Era batata não sei de onde, era o queijo não sei de onde, era... Então nós não nos acostumamos a ter disciplina de comer a mandioca que a gente tem aqui, a banana que a gente tem aqui. E aí a gente fica comprando coisas estrangeiras e fazemos dessas coisas as nossas necessidades. Sem isso a gente não vive. Olha o que é a mentira da vida da gente. Ninguém está fadado a se escravizar a comer mandioca e banana. Raul está fazendo agora pregação, ele deve estar com alguma plantação para vender. Não. Estamos usando como exemplo para dizer que nós inventamos necessidades que não são verídicas. Ah, mas eu não posso viver sem feijão preto. É claro que preto tem a sua importância, mas não é assim. Eu não posso viver sem feijão preto. Aí as pessoas entravam nas filas, pagavam horrores para comprar sua cota de feijão preto. Vejamos como nós temos certas paranoias. A gente inventa certas necessidades de sofrer. Onde é que está escrito no Evangelho de Cristo? Fora do feijão preto não há salvação. Tá. Nós inventamos. Então, todas as vezes que nós criamos artificialidades para viver, nós estamos com a mentira. A não realidade. Vejamos que isso não é nenhum deslate moral. Nós não estaremos indo para o inferno por causa disto. Nós estaremos vivendo no inferno por causa disto. Nós infernizaremos nossa vida por coisas que a gente inventou. No dia que não tiver feijão preto, a gente come feijão branco, amarelo, roxinho, não importa.
Quais são os nutrientes desses grãos? Isso é que importa. Do mesmo modo que hoje a gente compra o genérico. Eu não vou comprar o remédio pelo nome do fabricante. Eu vou comprar pela matéria básica que ele tem. É o genérico, que faz o mesmo efeito. Nós aprendemos a simplificar a vida, meus irmãos. E nós, a cada dia, complicamos a vida. Eu só posso calçar se for Nike. Eu só posso calçar se for... Eu preciso calçar uma coisa que proteja meus pés. Se eu puder comprar bonitinho, ótimo. Se eu puder comprar mais caro, excelente para o fabricante. Mas isso não é uma necessidade vital. Eu só visto se for Armani. Eu só visto se for... Veja que nós criamos bobagens. Porque nenhuma grife é vital. Vital para nós é roupa. Para a gente não morrer de frio, não ter tuberculose pulmonar. Não ser picado por insetos. A roupa para nós é importante. É claro que se eu posso pagar por uma roupa do feitio que eu gosto, eu pago. Mas no dia que eu não puder, eu vestirei a outra com a mesma felicidade, porque eu preciso me vestir. Daí então, nós vamos compreendendo o que é ser da verdade. É saber que todas essas coisas daqui do mundo, nós usamos como usufrutuários. Vai chegar o dia em que vamos ter que deixar, porque não entrarão conosco no mundo essencial, no mundo da verdade. Não nos esqueçamos que Exupéry escreveu um dia e colocou na boca do Pequeno Príncipe que o essencial é invisível aos olhos. E se a gente prestar atenção, o essencial é invisível aos olhos. Qual de nós já viu a energia elétrica? Com certeza ninguém. Mas a gente não vive sem ela. Imaginemos a gente entrar em casa sem energia elétrica. Como é que a gente sobe no apartamento sem energia elétrica? Tem que subir as escadarias para o 20º andar, porque o elevador não sobe sem eletricidade. Mas eu nunca vi essa coisa invisível da qual eu dependo essencialmente para viver na cidade. Nós convertemos a eletricidade numa necessidade, porque antes dela ser trabalhada pelos homens, a humanidade vivia com tochas, com velas, com fogueiras. Logo, ela não é essencial. Ela passou a ser no mundo moderno. Nós criamos essa necessidade porque tudo anda mais rápido com eletricidade, com a energia nuclear. Quem é que já viu a energia nuclear? A energia do átomo. Quem é que já viu o átomo? No entanto, são coisas essenciais, porque não existe uma única coisa no universo que não seja energética, formada por átomos que liberam energia. Nós vivemos sobre a Terra sob a lei da gravidade. A Lua é presa à Terra pela lei da gravidade. A Terra é presa ao Sol pela lei da gravidade. E quem é que já viu a gravidade? No entanto, tudo é essencial. A vida não existe sem essas coisas. O que sustenta o universo são essas forças, que a gente não vê, mas elas são verdade. Daí, o que são mentiras? O que são verdades? Mentiras são todas as coisas que não resistem à eternidade. Verdade são todas as coisas que pautam a eternidade. O amor é amor e é amor, está acabado. Não importa seja na China, na Índia, na África, na América, amor é amor.
é energia vital, é alimento das almas, dizem os Espíritos. A gente não vive sem amor. Ninguém vive sem amor. E quem é que já viu o amor? Ah, tinha um amorzinho nascendo lá no meu jardim? Só o amor perfeito que é planta. Ah, eu guardo um bocado de amor dentro do meu pote? Só simbolicamente. Mas o amor, ele brota na vida. E a gente ama a outra pessoa sem saber por quê. Essa outra pessoa que a gente ama pode ser feia, magra, desdentada, gorda, comprida, baixinha. A gente ama. Então o amor é uma virtude que não olha estereótipos. É uma verdade. Quando nós... Não, eu só quero uma loira, sim, de 1,70 m. É mentira. Porque eu estou atrás de um estereótipo. Não importa quem seja, a alma dela, eu quero a forma dela. Então é mentira. Que essa forma não sobrevive ao tempo. Vamos entendendo o que é verdade, o que é mentira. Ah, esta tribuna é rígida, é sólida. É mentira. É uma ilusão tátil. Isto é feito de átomos que vibram. E por eu ter um corpo físico formado por átomos que vibram, na hora que eu toco isto, eu tenho a sensação de rigidez. Mas isto é uma farinha nuclear, agregada aqui, nos limites desse móvel. É mentira. Daqui a pouco esse corpo tomba, o quimismo das células se desfaz, se desagrega, e esse corpo não é mais nada, a não ser um punhado de matéria orgânica. Incinero esse móvel, e ele deixou de ser. Passou a ser um punhado de cinzas. Logo, ele não era verdade. Vamos entendendo o que é verdade e o que é mentira. O céu é azul por causa da posição em que a gente se encontra e dos raios de luz filtrados pelo espaço. Mas quando a gente vai subindo de espaçonave, o azul está embaixo. Mas eu vim de lá, o azul estava em cima. Agora, os astronautas dizem que a Terra é azul. Lá da Terra a gente dizia que o céu era azul. E o astronauta lá no céu diz que a Terra é azul. Onde é que está esse azul? Está no caminho. Pelo fato da luz branca se compor de uma quantidade enorme de frequências luminosas. E há uma faixa que é azul e que eu capto nesse passeio da luz até os meus olhos. Então, esse azul do céu é uma ilusão. Não é verdade. A luz das estrelas. Quantas dessas estrelas que eu vejo já não existem mais? Já se acabaram há muitos milênios. Mas a sua luz viajando pelo cosmos, a 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Vai viajando pelo cosmos. A cada segundo ela está a 300 mil quilômetros à frente. E vai levando a luz, cujo foco já explodiu, já se acabou há muito tempo, mas a luz continua viajando. Então, à nossa volta, tudo que eu penso que é, não é. É o que eu consigo detectar. É o que eu capto. O essencial, mesmo, é invisível aos olhos. Por causa disso, é que, para entender Jesus,
Nós temos necessidade de ser da verdade. E isto nos vai fazer captar a voz do Cristo. Por isso é que estamos trazendo as falas do Cristo para nós, observação. Porque há uma condição fundamental: abrir-nos para entender Jesus. E nessa toada, já se foi 1 hora. E nós vamos fazer o nosso intervalo. Quantos minutos, Marlene? Você anuncia? 15 minutos e já estaremos de volta. Até já.